Olá, eu hoje venho-vos falar de o último livro da série Amiga Genial, da escritora Helena Ferrante, a história da menina perdida. Esta história vai-me deixar muitas saudades. Esta série vai-me deixar muitas saudades. Eu nunca tinha lido nada de Helena Ferrante, até que a minha querida Patrícia, dos Devaneios da Time, me ter convidado para participar neste projeto que era ler a série Amiga Genial. E claro que eu não podia negar participar nesta leitura e foi fantástico. Só que agora fica um vazio, porque eu tenho um problema às vezes com certos livros e parece que me afeiçoou às personagens e sinto como se elas fossem da minha família. Pode parecer um bocado parvo, não é? Porque isto é só uma história, mas a verdade é essa. Para nós leitores é muito importante. É uma história que nos cativa e afeiçoar-nos às personagens dessa história. Pronto. Mas muitas histórias virão e pronto. E esta é uma história, uma série que me vai ficar durante bastante tempo no coração e eu gostei muito. Pronto, então a história da menina perdida, o último volume desta série, fala-nos continuamos a falar da relação entre duas raparigas, uma relação de amizade entre Lenu e Lila. É assim, vai ser muito difícil falar desta história sem dar alguns spoilers. Eu espero que me perdoem se eu der algum spoiler. Vou tentar não dar. Pronto, elas cresceram juntas, andaram na escola juntas, passaram a sua adolescência juntas até ao momento em que Leno parte para Pisa, vai estudar na universidade. Leno foi sempre uma rapariga bastante inteligente e que nunca desistiu de fazer o seu curso. E para além disso, ela queria mesmo sair daquela terra de Nápoles. Lila é uma rapariga com algum pelo na venta e foi sempre uma amiga que umas vezes estava bem, outras vezes não estava. Por vezes parece que sentia alguma inveja de Lenu. Por vezes Lenu também parece que sentia alguma inveja de Lila. Mas pronto, o tempo passou, elas fizeram a vida delas. A Lenu teve bastante tempo afastada de Nápoles, quando foi estudar, depois casou, teve filhos. E Lila a mesma coisa. Lila pronto, fez a sua vida, teve uma relação de onde lhe nasceu um filho, o Rino, e essa foi uma relação bastante complicada. Foi a partir daí que Lenu e Lila se separaram, que a amizade delas perdeu bastante, porque devido a essa relação que Lila passou a ter com este rapaz, que mais tarde ela vai pensar que o seu filho é filho dele, e entretanto Lila casa, agora já estou um bocadinho a bloquear. Lila casou e durante o casamento é que ela manteve esta relação com este rapaz, que eu não vou dizer o nome, e durante o casamento ela casou apaixonada pelo marido, mas mais tarde o marido vem-se a revelar um brutamontes e Lila, como rapariga que não levava desaforos para casa, ela nunca se deixou amolar. Pronto, o marido queria muito ser pai, mas ela não conseguia engravidar.
e das vezes que engravidou, abortou, até que, ao manter aquele relacionamento extraconjugal, Lila engravida e começa a pensar que este filho pudesse ser do seu amante. Mais tarde vem-se então a descobrir que provavelmente aquele filho era mesmo do marido. Pronto, Lila acaba por se separar, o casamento dela não corre bem, ela separa-se e vai à vida dela. Tem uma vida com muitos contratempos, teve bastantes problemas, ao contrário de Lenu, que a vida lhe sorriu. Ela começou a escrever, teve alguns sucessos na sua escrita, mas entretanto engravida e acaba por se dedicar mais ao papel de mãe, fica uma rapariga mais apagada. O relacionamento dela com o marido também começa a não correr muito bem, até ao dia que Lila desiste do casamento e se divorcia. Entretanto, Lenu não vai ficar sozinha. Foi também por isso que ela acabou com o casamento, mas as coisas de alguma maneira não vão correr muito bem. Ela ainda vai ter mais um filho dessa relação, neste caso uma filha. Lenu fica com 3 filhas, só que as coisas durante um tempo não vão correr muito bem na vida de Lenu. Ela perde um pouco a inspiração na escrita, sente-se um bocadinho desmotivada na sua vida profissional, porque ela não consegue dar conta do recado, de tomar conta da casa, tomar conta das filhas, ser escritora, ter uma vida profissional é bastante complicado. Mas eu não posso dar mesmo muitos spoilers, ou não deveria dar nenhum, que eu acho que já dei alguns. Até o dia em que Lila regressa a Nápoles, vai morar com as filhas para a sua terra e acaba por voltar a reatar a sua amizade com Lila. Pronto, a partir daí muita coisa vai acontecer. Vão acontecer algumas desgraças nestas famílias, nestas duas famílias, na vida destas duas raparigas. Em relação às personagens desta história, que não estão só neste livro, mas em todos os livros desta série, há personagens que não vão ter um fim feliz, como em todas as histórias, não é? Algumas personagens eu até não me importei muito, mas há uma personagem desta história que entra principalmente agora neste último volume, que me deixou bastante angustiada quando acontece uma situação trágica. Acontece uma situação trágica e não se sabe o que é que aconteceu. Eu penso que não terá morrido, terá desaparecido. Pelo menos foi essa a conclusão a que eu cheguei ao ler esta história. Mas essa personagem, quando esta tragédia acontece, eu fiquei com o coração partido. Não estava à espera que acontecesse isto e acho que não merecia. O que é que eu vos posso dizer mais? É um livro onde, pronto, como já vos disse, vai ter algumas tragédias, muitos conflitos. Lila e Lenu aproximam-se, como eu já disse, mas por vezes também se afastam. Nem sempre. A Lenu, nestes 2 últimos livros desta série, a Lenu tornou-se uma mulher mais forte, mais senhora do seu nariz, com mais coragem para dizer que não, porque Lila era uma rapariga que também gostava um bocado de mandar na sua amiga, e Lenu não chegou a uma altura que já não estava a aguentar essa situação e começou a ganhar coragem para dizer não, basta, eu faço aquilo que eu quiser e bem me apetecer, e nesse aspecto eu gostei muito.
Houve partes que eu também gostei de Lila, da amizade dela para com Lenu, mas Lila era uma pessoa um tanto ou quanto desequilibrada e às vezes não media os prós e os contras. Mas Lila, desculpem, Lila era também uma rapariga bastante inteligente. Apesar de ela não ter estudado, não ter feito um curso superior, ela nunca parou. Sempre trabalhou, tentou sempre dar o melhor ao seu filho, mas o filho era descendente de mafiosos e acabava por não ir por boas companhias, por bons caminhos. Pronto, esta história acaba com estas duas personagens, as duas personagens principais, a Lila e a Lenu, já com alguma idade e no final da história acontece algo que eu também não estaria à espera disso, mas foi realmente isso que aconteceu e eu não vos posso dizer. Pronto, acho que o final ficou assim um pouco em aberto. Gostaria de que a escritora tivesse dado um final mais feliz a estas duas personagens. E pronto, no fundo é esta a minha opinião. Não sei se me fiz entender, porque é difícil, ao fim de 4 livros, fazer um resumo da história sem dar spoilers. Pronto, eu recomendo muito que vocês leiam esta série. Talvez o primeiro livro seja o livro mais difícil de ler, porque se baseia mais na infância e na adolescência destas duas raparigas, mas é uma série fantástica. Esta escritora escreve muito, muito bem e consegue fazer com que nós nos agarremos a esta história. Recomendo, como eu já disse, leiam. Eu penso que não se vão arrepender e fico muito contente pela Patrícia dos Devaneios da Tim me ter convidado. Entretanto, esta leitura já não foi só uma leitura de nós as duas, mas foi também de outras meninas que se juntaram a nós e que, pelo menos, elas têm-se manifestado muito felizes por estarem connosco neste grupo, o grupo que nós criámos como o grupo das Bambinas Ferrante. É um nome engraçado, foi a Patrícia que o inventou, mas foi bastante engraçado. Pronto, olhem, esta é a minha opinião, espero que tenham gostado e leiam esta série porque é muito, muito bonita. Até à próxima e boas leituras!